Senhor Jesus, nós agradecemos ao Senhor por nós estarmos na Tua presença. Rogamos, ó Deus, que o Senhor mais uma vez possa abençoar a cada um de nós. Todos nós, Pai, desejamos isto. Desejamos, Senhor, ser capazes de conceber, ser capazes de entender, de compreender, ser capazes, ó Deus, de ver mais além dos nossos limites. Abençoa, Pai, a cada um de nós. Nós viemos aqui com este desejo, que o Senhor nos ajude. A Tua palavra diz que nós devíamos nos deleitar no Senhor, que o Senhor concederia o que o nosso coração desejasse. Deus, que nossos desejos estejam em conformidade com o Senhor, com os desejos do Senhor. Ajuda-nos, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, pedindo graça e aguardando, ó Deus, o retorno da parte do Senhor a nosso favor. Abençoa-nos, nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite com Jesus. Nós estamos agradecidos, a Deus por nós podermos dar mais um passo na carreira que nos está proposta. Estão conosco as igrejas de Chapadinha, Pastor Paulo Sérgio. Hoje, infelizmente, nós tivemos uma notícia um tanto triste, Bom Francisco Sales Macedo, e prestou serviço, ele era subtenente, era tenente da aeronáutica, e ele esteve em São Luís por 3 ou quase 4 anos, e ele esteve ali ao lado do pastor Adelino. Aí veio a sua reforma, ele estava lá em Anápolis e ficou morando lá em Anápolis. Ele esteve aqui conosco umas 2 ou 3 vezes, passou uns dias aqui conosco, e ele teve um problema de saúde, fez uma cirurgia e os médicos esqueceram dentro dele alguns objetos cirúrgicos e ele contraiu uma infecção generalizada e partiu, morreu novo, com 57 anos. Foi embora ontem, foi sepultado hoje. E nosso pesar, a família, a esposa dele é filha do irmão Tito, lá de Conceição do Araguaia. A família dele, do irmão Tito, eram meus vizinhos lá em Goiânia, irmão João, Gilberto, irmão Sebastião. Então, a gente... Hã? Não foi ainda? Então deve estar aguardando família. Então ainda vai ser sepultado amanhã. Ele ainda está sendo velado, Ele vai ser sepultado amanhã, lá em Anápolis. Nós sentimos, juntamente com a família, o baque, porque
porque ele era uma pessoa maravilhosa, né, dedicadíssima, ajudou muito o pastor Adelino e também ajudava muito lá o pastor Mauro Luiz Cardoso, lá em Anápolis, era um de seus diáconos lá. Então nós sentimos, né, muito isso. E quando você for orar, ore pela família. Sua família, sua sogra, era muito amiga da gente, como família, não é? Irmã Julieta. Esse que está aí atrás de mim, ó. Irmão Francisco Sales Macedo. Infelizmente, não é? Foi recolhido. Deus sabe melhor. Deus ser com a sua família. Irmã Julieta, sua esposa, seus 2 filhos, né, 2 rapazes. Deus seja com eles. Hã? Então é isso. Então está conosco o pastor Paulo Sérgio, lá em Chapadinha, Buriti Grande, Floriano, pastor Edio. Deus abençoe, né, pastor Paulo, pastor Edio, muito obrigado pela companhia, todas as congregações, né, do pastor Edio, do pastor Paulo Sérgio, Deus os abençoe a todos. Lá em Fronteiras, irmão Davi, irmã Edileuza e a irmã Maria, Deus abençoe a vocês aí em Fronteiras. Nazária, irmão Luiz, Oeiras, irmão Israel, e lá em Piripiri, irmão Flávio, irmão Souza. Deus abençoe, irmão Neto, parece-me que está viajando, Deus esteja com ele também. E São Gonçalo do Piauí, onde nós estaremos amanhã à noite. Amanhã nós vamos estar em São Gonçalo. Irmão Gelson, lá em São Domingos, ele e as 2 meninas já estão em casa, já estão fora do hospital. A irmã Eunice continua ainda internada, vai ter que fazer uma cirurgia para poder colocar a clavícula no lugar, mas está fora de perigo. Deus poupou, né, a vida deles, a gente está agradecido por isso. E estão também conosco o irmão Francisco de Paulo Rodrigues Borges, é meu parente, viu? Meu parente 2 vezes. É parente porque é Borges e é parente porque é Senhora Jesus também, né? Noiva de Cristo. Então nós somos família 2 vezes. E a irmã Marta, lá em Altos, irmão Ronido, eu acho que é Ronildo, né? Silva, aqui em Teresina, irmãos da Vila Santa Bárbara. Esses irmãos da Vila Santa Bárbara, irmão Leonardo e família. Deus abençoe, irmão Leonardo e família. Só Ger. Quem é irmão Ger? Lá em Goiás. Lá em Goiânia, né? Está só GO e Goiás. Deus abençoe então o irmão Ger. Não estou lembrado de quem é o irmão Ger.
Conheço o nome completo. Miriam, São Domingos, Deus abençoe, irmã Miriam. Está aí, ó, a irmã Miriam está conosco. Muito obrigado a vocês aí em São Domingos. Deus os abençoe, irmão Fábio Costa e família, irmã Miriam. E irmão Antônio Pereira Costa, em Timon, irmão Adriano, no trabalho lá em São Gonçalo, irmã Amanda Bezerra, irmã Auricélia, irmão Delton, Deus abençoe a todos vocês. 46 conexões, 27 não identificadas, um total de umas 150 pessoas à distância. Deus abençoe a todos, não é? Irmão Lucas Tarsis comunica que já é papai. Quer dizer, papai novamente, né? Então já nasceu, parece que nasceu uma pecinha lá que, se for igual a outra, vai ser bom. E aí a mãe vai pagar muita coisa, né? Deus abençoe. Deus abençoe o irmão Lucas, a irmã Rebeca. A gente fica feliz. É mais um membro, né? A igreja está crescendo. Graças a Deus, né? Então a gente é feliz. Deus abençoe a todas estas pessoas que estão à distância. Vamos nos colocar de pé. Irmão Zequinha também tá para espocar, viu? Mas não é ele não, viu? A namorada dele que tá para puff. Quando? Hã? E cadê? Folgada. Coisa boa, né? Graças a Deus. Já espocou também. Primeiro ainda, né? Coisa boa. Graças a Deus. Vamos à leitura, São João, capítulo 9, versículos 26 ao 38. É uma escritura muito sugestiva, que a gente, quando lê isso aqui, dá vontade de falar só sobre isso. Isso aqui empolga a gente, né? Esse cego era super sábio, super sábio. Estava ensinando os doutores. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: já vos disse e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, porém somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer.
Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados e nos ensinas a nós? E expulsaram-no. Olha, irmãos, um dos grandes segredos para aquele que está preso a um sistema religioso, a melhor coisa que poderia acontecer com ele seria uma expulsão. Ele seria expulso. Por quê? Porque sendo expulso, Jesus vai encontrá-lo. Jesus vai achá-lo. Por quê que Jesus não pode achá-lo lá dentro? Porque ele foi expulso de lá. Ele foi expulso de lá. E, então, uma vez sendo expulso, não pode retornar. Não tem como. Mas quando aquele sistema expulsa alguém, aí sim, aí Jesus pode ir até o seu encontro. É o que aconteceu aqui, ó. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. Amém. Ele disse: Creio, Senhor, e o adorou. Amém. Podeis vos assentar. Identificação. Nós poderíamos falar sobre esse tema. Identificação. Jesus nunca se deu a conhecer a nenhum escriba, a nenhum fariseu, a nenhum saduceu, a nenhum zelota, a nenhum helenista, a nenhum religioso do seu dia. Ele nunca se declarou, ele nunca se deu a conhecer. Quando eles lhe perguntavam, ele dizia: Você está dizendo. É você que está dizendo. Mas quando ele se encontrava com uma semente eleita, aí você vê lá a borda do poço de Jacó, a samaritana: Senhor, vejo que tu és profeta. Porventura, quando o Messias vier, ele não fará tudo isso que o Senhor fez comigo? Não revelará o segredo dos corações, como o Senhor fez comigo? Jesus disse para ela: Eu o sou, eu que falo contigo. Isso nunca mudou. Isto também acontece ainda hoje. Do mesmo jeitinho. A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A eles se diz por parábola, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não compreendam, entendam com o coração, e eu os cure. Agora, esse curar é salvação, é a cura da alma. Essa é a cura que Jesus veio fazer para conosco. Quando nós trabalhamos, ou quando nós tentamos fazer com que o povo creia na cura divina para o corpo, é indiscriminadamente feito a qualquer um. Tem pessoa que vem na igreja uma única vez, o dia que ele vem para receber a cura dele. Nunca mais ele volta ali.
vai embora. Foi curado o corpo. Agora, quando a cura desce na alma, ele nunca mais deixa de vir para esta casa, para aquele lugar onde ele teve um encontro com Jesus. É assim. Nunca houve uma mudança. Você vem, às vezes, buscar uma cura física, uma cura do corpo. E chegando aqui, você encontra a cura da alma. Aí sim, se o corpo for curado, amém. Se não for, amém do mesmo jeito. Por quê? Porque você encontrou com uma satisfação por dentro, na alma, no espírito, lá dentro, não tem mais nenhuma doença. Oh, coisa gloriosa, né? Agora, pondo-nos ao lado de Jesus. 1º de junho de 1962, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia. Parágrafo 11. O profeta dizia: não tínhamos nada com que construir, embora o desejo do povo fosse construir uma igreja para que então pudéssemos ter um lugar para irmos. Porque nestes dias a mensagem reticência. Bem, você acha que ela é mal ensinada agora? Você devia tê-la conhecido então, naquele tempo, quando não havia ninguém, não tinha dinheiro, o caixa da igreja estava com 80 centavos de dólar, que deveria estar valendo o quê? R$2,50, R$2,60. Eu tinha dois reais aqui, mas já sumiu, já foi embora, já acharam. Oh, meu Deus! E então, este batismo nas águas no nome de Jesus Cristo e as bênçãos e coisas nas quais cremos e nos firmamos. Então, em meu coração, eu fiz uma promessa para Deus, que ficaríamos aqui e construiríamos o tabernáculo. Na manhã que colocamos a pedra fundamental, Ele, com E maiúsculo, Ele me encontrou numa visão por volta das 8 horas daquela manhã, quando eu estava sentado ali observando o sol subir, por volta desta época do ano. E ele me havia dito, depois dele ter encontrado comigo lá embaixo no rio, mas aquilo, quando o anjo do Senhor apareceu naquela luz, e eu vi isto em certa distância, isto parecia como uma estrela. Aquilo veio diretamente sobre onde eu estava, e aquelas palavras notáveis foram faladas. E então eu propus, então obter um lugar para as pessoas adorarem. Amém. Olha, irmãos, tudo que um homem precisa é só disso. É ter um toque de Deus, para que haja uma confirmação que aquilo que é necessário é da vontade dele que nós façamos. Quando nós temos isto, nada nos vai deter. Por quê? Porque surgirá dentro de nós um borbulhar
que se aquilo for retido, é perigoso. É perigoso. O profeta diz agora, eu mesmo pensei, isto não é para mim, não é nada para mim, mas mesmo assim, qualquer coisa que pertença a Deus é parte de mim. Não importa, seja o que for, não interessa. Qualquer coisa que vier, isto é para os filhos de Deus, é para mim, se é meu dever fazer isso ou fazer aquilo. É meu dever ver a herança de Deus, não importando onde ela esteja, bem, exatamente como você diria, bem, como você foi um garotinho, digamos, meu negócio é cortar lenha, não carregá-la. Eu quero que você preste atenção na coisa, parece nada, parece simples. Olha, irmãos, infelizmente, nosso povo, nossos homens, nossas mulheres, ainda não descobriram que suas ações, suas atitudes, lá dentro do seu trabalho secular, lá dentro da sua cozinha, lá dentro do banco, da farmácia, em qualquer lugar que você estiver, lá na lanchonete e etc. Você tem que estar ali dentro trabalhando como se você estivesse trabalhando para quem? Para Ele. É o que esta Bíblia nos ensina. Tem pessoas que é irresponsável. Ela acha que ela cumpriu o horário, o resto se vira. Esse dia eu estava conversando com um pai, ele está aqui presente, está ouvindo aqui. A filha, trabalhando num determinado lugar. E ali, naquele serviço, todas as demais chegava na hora de ir embora, ia tudo embora. E ela às vezes ficava ali 1 hora, 2 horas e até 3 mais horas depois do seu horário. Sem pretensões, sem estar querendo dar o golpe do Joãozinho ali, certo? Mas ela estava sendo observada por alguém ali dentro, ela estava sendo vista. E quando surgiu uma chance, uma oportunidade de promoção, ela foi a primeira a ser procurada. Por quê? Porque ela estava agora colhendo o que ela plantou. Ela não estava fazendo nada de graça, ela estava fazendo a alto custo para ela. É o que todos nós devíamos fazer. Todos nós devemos fazer. Ser mais responsáveis. Exatamente como você diria, bem, como você foi um garotinho, digamos. Meu negócio é cortar lenha, não carregá-la. Deixe John carregá-la. Não me importa que caia neve sobre ela, chuva, deixe-o sair para obter aquilo. Não é nosso dever como um filho daquele lá, cuidar para que aquela lenha não se molhe. O profeta diz, não, vírgula. É nosso dever como um filho daquele lar, cuidar para que aquela lenha não se molhe. Para sua mãe, vem,
carregue-a para dentro. Tem família que é desse jeitinho. Terminou dele, o outro lá que se vire. Ô coisa triste. É triste você ver isso no meio de uma família. Família, irmãos, é aqueles que morrem juntos. É esses que são família. Morrem juntos. Certo? Eu dou graças a Deus. Eu nunca fugi, vamos dizer, da raia. Eu nunca fugi do dever. Eu nunca fui. Não. Eu sempre tentei. Eu sempre fui chamado de reticência. Você sabe de quê? Por quê? Porque eu não deixava nada para amanhã. Eu tinha que fazer, era hoje, eu fazia hoje. Não importava o que ia acontecer. Agora, sempre fui arrepiado. Se fosse para nós quebrar tudo, nós quebrava também. Era ignorância. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até hoje, ainda quando eu encontro com aquela velha, né? Eles me perguntam enquanto dizem, Machado, você está aqui, escuta, você ainda é crente? Graças a Deus, ainda sou crente. Meu Deus do céu, é quase inacreditável. É quase inacreditável. Pois é, mas quando eu propus isso, não foi para poder obter lucro naquele dia, naquela semana, naquele mês. Quando eu pensei nisso, não foi pensando em brincar, em experimentar, em ver se era bom. Estamos indo em frente. É isso que nós temos, não é? E se eles dizem bem, Frank deveria ir buscar a água. Isso não é meu dever. Porém, se Frank não apanhou a água, é seu dever tomar conta da água. Isso é tudo. Agora, isto é apenas da forma que acontece. E esta é a maneira que isto acontece na família de Deus também. Amém. Aquele membro da família que não está nem aí com aquele serviço dele, deu na hora, está chovendo ou não esteja, quem pode estar morrendo, quem for, ele sai do serviço e vai embora para casa. E larga tudo para lá. Que responsabilidade tem uma pessoa dessa? Nenhuma. Mas deixe o barco dar uma afundada para ele, que ele vai ver o que é bom. O profeta diz, o programa dos edifícios é assim, e assim por diante tem subido e descido. Eu passei o 16? Se alguns deles ou alguém deles disse ao outro, há não muito tempo atrás, disse, pare de pregar da maneira que você prega. Oh, você vai arruinar cada amigo que você tem e tudo mais. Disse, deixe aquilo de um lado. Eu sei que está errado, mas isso não é da nossa conta. O profeta diz, bem, dá conta de quem é isto então? Olha, irmão, o profeta, em N de suas mensagens, ele sempre usa essa frase. Quando eles dizem, não faça isso, não prega assim, não fale assim, não fale contra as mulheres, não fale contra isso, contra a roupa, contra aquilo outro. Isso não tem nada a ver com o assunto. Isso não é da nossa competência. O profeta diz assim,
Deus tem que ter alguém que combata isso, que pregue contra isso. Se não tiver, Deus levantará alguém, e não interessa quem seja, ele vai fazer esse serviço. Nós temos que fazê-lo. Ou nós vamos pregar a verdade, ou vamos dependurar a chuteira e sair de campo. Ou não. Ou nós vamos falar a verdade, ou nós vamos tentar chegar ao céu, ou vamos comer e beber e folgar. Ou nós vamos andar certos, corretos, ou então vamos sair de linha. Aí você põe tudo diante de você. E busque ser fiel em tudo. É isso que você precisa fazer, é isso que eu preciso fazer, é isso que nós precisamos fazer. Se está errado, alguém tem que fazer isso, então façamos isto. E esta é a maneira que sinto sobre a igreja. Ai do pregador que começar a tirar carrapichinhos do ombro de alguém e soprar no ouvido dele: está tudo bem, está tudo certo, Deus só quer o coração. Sai fora dele, vá procurar alguém que mostre, chame o certo de certo e o errado de errado. É o que o profeta nos ensina. Você crê nele? Amém. Vamos então segurar nisso. O programa dos edifícios e assim por diante tem subido e descido para cima e para baixo. E tem havido prós e contras nos edifícios e assim por diante. Um queria isto, o outro não queria isto e aquilo outro. Você o encontra assim. Você descobre que, quando se trata de estar no meio de ministros, o lugarzinho mais difícil que existe. Você ficar no meio de membros é bom, mas você ficar no meio de ministros, de chefes, ou coisa dura, você não sabe o quanto é duro. Você descobre que, quando se trata de estar no meio de ministros, no meio de homens de negócios, no meio de lojas, todas as partes que você vai, ali você encontra um grupo de homens, você obtém ideias diferentes. Portanto, você tem que ter uma pessoa em quem possa colocar confiança e eleger aquela pessoa e todos trabalharem com aquilo. Hoje está ficando difícil. Exatamente como no exército, você tem que ter comando. Um é general, esse é do quartel-general, o capitão diz isso, ele é o capitão daquele grupo, mas então o general pode mudar suas ordens. E o general do comando-chefe, naturalmente, é quem? Jesus Cristo na igreja, e seus ministros são seus capitães de companhias que o representam aqui na terra. E eles têm tentado muitas coisas, o pequeno tabernáculo aqui, e eu fiquei calado com isso, só para ver depois que construí isto. E então o Senhor me chamou para o campo cerca de 15, 16 anos atrás,
e eu deixei a igreja. Porém, calado, eu simplesmente não pude desvencilhar-me disto. Agora, o profeta está falando de quê? O profeta, irmão Branham, está falando de seu nome em relação ao conjunto estatutário que regia o tabernáculo Branham. Ele não era o pastor do tabernáculo, mas era o presidente da obra. O nome dele, ele disse, eu não posso tirar, Deus não me permitiu fazer isso. Porque o irmão Branham nunca foi pastor do tabernáculo Branham. A ele foi dada uma ordem. Que ordem foi essa? Você sabe? Quem sabe? Faça a obra de um evangelista. A ele foi dito isso. Faça a obra de um evangelista. Ok? Então, por isso é que ele tinha um pastor no tabernáculo, que era o irmão Neville, ou Neville. Certo? Eu sempre mantive meu nome ligado a isto, para que então eu pudesse, às vezes, ser um voto. Se a coisa errada começasse aqui, eu teria direito de vir e barrar isto, porque eu suei com isso por muitos anos atrás, deste púlpito, 17 anos aqui, para deixar a coisa correta. Quando todos os tipos de ismos e entradas e saídas e todo tipo de culto, e sendo uma interdenominação, tudo que passou para este lado, e pela ajuda de Deus estamos aqui firmados com o Evangelho inadulterado, e ela permanece a mesma nesta noite. Graças a Deus. Nós estamos aqui já há 34 anos. E ainda continuamos lutando. Tivemos reveses, tivemos oposições, tivemos tudo que não presta, porém, estamos indo. Que Ele nos ajude, que Ele não tire de sobre nós a sua mão de misericórdia e nos ajude a ir em frente. Principalmente agora, quando nós estamos. Agora há pouco eu recebi a correspondência do encontro de Goiânia. Foi pedido para que nós levássemos outra vez a mensagem adoção. Vai ser o tema das reuniões internas. Adoção. Interessante. Eu estava olhando essa semana, passei um dia, parece que foi na terça-feira. Passei o dia quase todo olhando esse assunto. Está ali, está aqui. Né? Olhando exatamente sobre esse detalhe. Não sei por que eu estava olhando aqui. Vamos ver. A hora que chegar lá, né? Aí a gente vai saber o porquê. E eles têm tentado muitas coisas, o pequeno tabernáculo aqui, eu fiquei calado com isso, só para ver depois que construí isso, estou repetindo aqui, né? E então o Senhor me chamou para o campo cerca de 15 anos, 16 anos atrás, e eu deixei a igreja, porém calado, eu simplesmente não pude desvencilhar-me disto, eu sempre mantive meu nome ligado a isto, para que então eu pudesse às vezes ser um voto, se a coisa errada começasse aqui.
eu teria direito de vir e barrar isto, porque eu suei com isso por muitos anos atrás deste púlpito, 17 anos aqui, para deixar a coisa correta. Quando todos os tipos de ismos e entradas e saídas e todo tipo de culto, e sendo uma interdenominação, tudo que passou, passou para este lado, e pela ajuda de Deus estamos aqui firmados com o Evangelho inadulterado, e ela permanece a mesma nesta noite. E então, por algumas vezes, esta igreja tem sido tentada a sair de sob mim, e tudo mais assim. Se meu nome não estivesse ligado a isto lá embaixo, ora, isso com certeza estaria numa terrível posição nesta noite. E isto não fui eu, foi Deus. Claro, quem fez isso? E então, como vejo isso agora, chegando ao lugar que está, e estamos vivendo em uma grande hora, permanece meu interesse de dizer algo sobre esta igreja, vem? Porque é uma parte de mim. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Não importa se estou aqui ou não. Continua sendo uma parte de mim. E é meu dever observar para que isso opere de um modo limpo, claro e o melhor que posso para o reino de Deus. E estou bastante agradecido que nestes dias, reticência. Aí você pode abrir parênteses, mas vamos seguir em frente. Eu vejo que isto possui pequenos satélites. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O que é um satélite, hein? Hein? Hã? Eu vejo que isto possui pequenos satélites. O que é um satélite, no caso aqui? É uma força componente, certo? Um satélite é uma força componente. É uma aqui, outra ali em Nazária, outra ali em Piripiri, outra ali em São Gonçalo, outra ali em Fortaleza, outra ali em Natal, outra ali em Recife, outra ali em Goiânia, outra ali. São satélites. O que nós somos? Um satélite de Goiânia. Vocês estão entendendo? O que é São Gonçalo? É um satélite daqui. O que é Nazária? É um satélite daqui. Assim, nós temos São Luís. O que é São Luís? É um satélite daqui. Nós temos Chapadinha, Pastor Paulo. Nós temos Floriano, Pastor Edio. São satélites daqui. Ou seja, são forças associadas. Certo? Nós estamos nos movendo juntos, tentando chegar no mesmo objetivo, tentando ir na mesma direção, e nós vamos atingir o alvo. Nós não temos dúvida disso. Só temos que dar as mãos e estar juntos, lutando, batalhando pela fé que uma vez foi dada a quem? Aos santos. Eu vejo que isto possui pequenos satélites pelos quais sou agradecido.
O irmão Kreis aqui, seu grupo de Salzburgo, e o irmão lá atrás, que acabou de tomar o lugar do irmão Snellings em Utica, e o irmão Rudra aqui em cima, e o irmão Junior Jackson, e aqueles rapazes preciosos que são bons homens, maravilhosos homens de Deus, eles pregam esta mensagem. É aí que nós estamos. Agora, eles podem reticência. Um pode discordar um pouquinho sobre alguma coisa ou outra. Isto é simplesmente humano, mesmo entre um grupo de ministros. E se os ministros têm poucas divergências, reticência. Ali não haverá uma sombra de diferença nisso. Talvez um possa dizer, eu creio que o milênio chegará e Jesus estará em um cavalo branco. E o outro diz, eu creio que quando ele vier, ele virá numa nuvem branca. Bem, desde que eles creiam que ele está vindo, esta é a coisa principal. Não me importa, não me interessa. O milênio vai ser assim, vai ser assim, vai ser assado, vai ser assim. Não interessa que jeito vai ser, eu quero é estar lá. Do jeito que vier. Vai ser ruim? Hã? Não tem descrição. Não vai haver. Por quê? Porque é o mundo que nós estamos desejando, estando aonde estamos. É um mundo de justiça, é um mundo de equidade, é um mundo de respeito, é um mundo sem sangue, é um mundo sem morte, sem dor, sem tristeza. Mas presta atenção, vocês sabem o que eu estou falando. Para a noiva. O resto, deixa para lá. Eu só quero saber que eu quero estar lá. Com isso ou sem isso? Que eu estou pensando. Eu estou falando com o meu pensamento aqui, que eu não tenho nada nem que falar com vocês. Eu só quero estar lá. De qualquer forma, quer comamos, quer fiquemos sem comer, quer vivamos, quer morramos. Não interessa, eu quero estar lá. Se eu tiver que morrer lá, eu quero morrer, mas eu quero estar lá. Se não tiver que morrer, eu quero estar lá do mesmo jeito. Você está me entendendo? Então, vocês têm que aprender essa matemática. O que importa é nós estarmos lá. Se ele vem num cavalo, se ele vem numa nuvem, se ele vem flutuando, se ele vem voando, não interessa. Eu quero que venha. E nós vamos vê-lo. Esta é a coisa principal. Vem, não importa como ele está vindo, apenas eles creiam que ele está vindo e se preparem para isso. É desta maneira, amém. Vai licença. Aí abre um parênteses. E desta maneira, vamos continuar indo em frente. Vamos continuar crendo que ele está vindo e está chegando. Amém. Eu tenho tentado encontrar agora e tenho estudado, agora já disse isso diante da congregação. Tenho estudado a igreja primitiva, tenho observado a maneira que aqueles homens ungidos prepararam a casa do Senhor e a ordem da adoração do Senhor na casa. Isto me atingiu muito e bastante. Eu preguei aqui há algum tempo atrás sobre o assunto de Joel 2. Eu restaurarei, diz o Senhor. Restaurarei o quê? O que o gafanhoto, a ruga, o pulgão, a locusta comeram.
Profeta, irmão Brando, disse, eles puderam destruir só os frutos, as folhas, o tronco, mas comeram até chegar no chão. Mas ali dentro do chão ficou uma raiz. Amém. E aquela raiz brotou outra vez. Amém. E quando o broto sai da raiz original, produz frutos originais. É aí que nós estamos. Veja. E eu preguei aqui há algum tempo atrás sobre o assunto de Joel 2. Eu restaurarei, diz o Senhor, todos os anos que a locusta comeu, o gafanhoto, o pulgão e assim por diante. Eu comecei a estudar sobre aquilo, sobre o que estes homens fizeram e da forma que eles tomaram conta da igreja de que Deus lhes deixou para supervisionar. Agora, nós vamos começar com a igreja primitiva e apenas trazê-la por cerca de 5 minutos agora, até no que eles fizeram. E então eu posso lhes mostrar a visão que eu tenho para o futuro. Agora, no princípio, a igreja foi inaugurada no Pentecostes. Olha, irmãos, prestem atenção. E aqui, esse é um ponto que eu podia parar, mas nós só temos 2 minutos. Eu podia falar meia hora só sobre isso aqui. Ora, gente, qual é a promessa de Deus em relação ao fato de restauração? Ora, a promessa de Elias para agora é Mateus 17:11, porque dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus confirmou, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Falou de um futuro, falou de um tempo, quando estivesse precedendo o quê? O dia grande e terrível do Senhor. Isso era o que ele estava falando no versículo 11, 12, certo? De restauração. Agora, Malaquias 4, 6, segunda parte, e converterá o coração dos pais aos filhos, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Converter o coração dos pais aos filhos é retornar-nos para o Pentecostes, que é o que o profeta está falando aqui. Se nós voltarmos ao Pentecostes, nós vamos ter 9 dons. E isso tem que ser vivido por nós. Esses dons precisam estar em operação entre nós. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos tê-los todos. A nível de indivíduo. Mas nós temos que tê-los todos em nível de corpo. De corpo. Tá? Como o quíntuplo de Efésios, também não pode faltar nesse contexto. Certo? Não pode faltar. Por isso é que eu estou maravilhado com o estudo que nós vamos fazer de adoção. Ok? Passou 1 minuto, mas nós vamos... Nós paramos no 23, nós estamos parados, né? Agora nós vamos começar com a igreja primitiva e apenas trazê-la por cerca de 5 minutos agora, até
até no que eles fizeram, e então eu posso lhes mostrar a visão que eu tenho para o futuro. Agora, aí veja. Agora, no princípio, a igreja foi inaugurada no Pentecoste. E ali o Espírito Santo caiu sobre eles, onde Jesus havia escolhido 12. E um deles havia caído. Eles haviam escolhido Matias para tomar seu lugar. E o Espírito Santo esperou até que tudo isso estivesse em ordem antes disto chegar. Eles tinham que escolher um para tomar o bispado de Judas, que caiu por transgressão para cumprir a Escritura. E eu creio que todas estas coisas têm um tempo de duração esperando, porém esperando por um tempo para a Escritura ser cumprida até tudo dar certo. Tudo em ordem, esperando. Muitas vezes ficamos impacientes como uma criança. Nós grandemente, muitas vezes antecipamos e saltamos adiante, e isto simplesmente estorva a obra até que a obra seja alcançada. Veem, devemos apenas nos mover reverentemente, ter um propósito no coração que Deus, se Ele desejar nos usar em tal e tal coisa, mas espere até que Ele faça a abertura, porque Ele tem que ir em nossa frente. Ele tem, vamos dizer juntos, Ele tem que ir em nossa frente. Fora isso, nada feito. Você se lembra de Davi indo para a batalha naquela noite? Ele estava esgotado com aquela luta, e ele se deitou sob aquelas amoreiras até que ouviu o Senhor no ruído das folhas diante dele. Então ele foi com coragem, porque ele sabia que Deus havia partido na sua frente. E se apenas fizermos isso, irmãos, sabemos que a batalha deve chegar, mas devemos esperar até vermos a mão de Deus indo à nossa frente para fazer o caminho. Paramos aqui, 25. 11 a 25, só 15 parágrafos. Rapaz, a gente dá vontade de não parar. Você olha ali, relógio enjoado. Mas Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus, dá vontade de não parar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus Cristo. Novamente, todas as igrejas que estão conosco através da internet, todos os irmãos, né? E vou acrescentar Caxias, que também está em conexão. Deus continue vos abençoando em nome do Senhor. Nós vamos inclinar as nossas cabeças neste instante e e agradecermos ao Senhor por estas bênçãos, né? Amado e bondoso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso para conosco. Mesmo sem merecermos, mas o Senhor é maravilhoso para conosco. Nos dando este alimento, nos aperfeiçoando. Pai Celestial, nos ajude a viver o que ouvimos, pois esta é a mensagem que prepara o teu povo para o rapto. Deus eterno, continue nos ajudando, nos animando, nos dando graça, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, nossos pecados, aquilo que cometemos por palavras, por atos, aquilo que cometemos por ver. Deus eterno, ajuda-nos. Que o teu Espírito Santo seja conosco, Pai, abençoando-nos e nos conduzindo. Abençoa as igrejas em conexão, todos os irmãos, e abençoa, Pai, esta igreja que neste instante vai se deslocar daqui para os seus lares. Cada irmão seja protegido, seja, ó Deus, ajudado a chegar no lar, em nome de Jesus Cristo. E ajuda-nos, Pai, na programação evangelística. E no domingo, se assim for da tua vontade, que possamos estar aqui para mais uma escola abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus continue nos abençoando e até na próxima reunião com fé no Filho de Deus, a fé que vence
o mundo. Amém.